Fala galera ligada na Vasco TV, eu sou Pedro Moreno, comentarista esportivo dos canais Globo. Hoje estou aqui mais uma vez a convite do Vasco, na Vasco TV, para a gente bater um papo sobre um assunto hiper relevante. Hoje a gente vai contar a história da resposta histórica de 1924, que nesse ano de 2023 vai completar 99 anos. Eu estou aqui com um timaço para bater esse papo comigo, a gente ajudar a relembrar, a vivenciar essa história mais uma vez, começando com Tereza Cristina, vascaína, uma das vozes mais lindas desse nosso país. Tudo bem, Tereza? Prazer ter você aqui com a gente. Tudo bom, querido? Estou felicíssima de estar aqui. Imagina, vir para São Januário sempre é uma festa, né? Ainda mais com um assunto tão importante. Obrigada por ter me convidado. Vamos falar aqui também com o professor Valmer Pérez, historiador, responsável pelo Centro de Memória do Vasco. Tudo bem, Valmer? Tudo bem, Pedro. Eu estou aqui em êxtase, aqui do lado da Tereza, do lado do professor Júnior. É um prazer imenso estar aqui. E com o professor Júnior, mestre em História Social, também integrante do Centro de Memória do Vasco, mais uma vez aqui com a gente, batendo esse papo. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, Pedro? Boa tarde todo mundo. É uma alegria grande fazer parte desse grupo seleto aqui para conversarmos sobre um assunto tão importante, né? Sobre uma página tão bonita da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, exatamente. Eu vou começar, então, pelos nossos historiadores, pedindo para vocês resumirem para a gente, contar um pouquinho a história da resposta histórica, como é que ela surge e o contexto dela naquele momento de 1924. Vamos lá, Pedro. Vamos voltar um pouquinho, né? A pergunta que eu sempre faço: por que o Vasco foi fundado? As pessoas às vezes se assustam. Por que o nosso clube foi fundado? O Vasco, quando ele é fundado ali para a prática do remo, mas ele já nasce com 3 missões: servir de um espaço de congregação para brasileiros e portugueses, servir de instrumento no combate ao antilusitanismo, muito forte na Primeira República, e o engrandecimento esportivo. O Vasco já nasce com a missão de alcançar a grandeza esportiva, para que ele pudesse representar ali a própria colônia, os seus sócios de uma forma geral. Então, ele já nasce com a missão de ser vencedor. E qual é a estratégia, desde a sua fundação, dos dirigentes do Vasco para esse clube ser grandioso esportivamente? A assimilação. Agregar, acolher, absorver, estar junto, congregar brasileiros e portugueses, mas de outras nacionalidades, independentemente do extrato social, desde o remo. E é onde vai ter o primeiro embate com os clubes co-irmãos, e depois essa política de assimilação vai para o futebol. O Vasco institucionaliza o seu futebol em 1915, 26 de novembro de 1915, com a mudança do estatuto, e começa a praticar o futebol em 1916, oficialmente, na 3ª divisão da Liga Metropolitana. E desde 16, o Vasco busca montar equipes com os melhores jogadores que ele conseguia nos subúrbios, nos clubes menores, independentemente do extrato social, da questão étnica, ou se fala muito na questão de cor, e na época, muito vigente, a questão de raça. Então, o Vasco ele vai buscar os melhores jogadores possíveis e montar as suas equipes de futebol. Ele começa do zero ali no futebol, ele já era um grande no remo, e ele vai galgando. Em 1922, ele conquista o acesso, vamos dizer assim. Estava uma estrutura muito confusa, né? Série A da primeira divisão, Série B da primeira divisão. O Vasco conquista a Série B da primeira divisão em 1922. Os seus pontos são cassados por acusação de analfabetismo de um dos seus jogadores, o Leitão, né? Albanito Nascimento. O Vasco briga para ter seus pontos de volta. Ele consegue ascender e, em 23, ele conquista, pela primeira vez, um campeonato carioca, o que nós conhecemos hoje como campeonato carioca, de forma avassaladora. E, pasmem, de 1906, quando surgiu o Campeonato Carioca, o que nós conhecemos como Campeonato Carioca, até 1922, não havia jogadores negros e brancos de baixa condição social nas equipes campeãs. Foi em 1923, com o Vasco, que o negro e o branco de baixa condição social, o que a gente chama também dos operários, enfim, vão ter condições de não ser coadjuvantes, serem, campeões. Não, e aí só um parêntese, porque você está falando disso de 1922 e 1923. Em 1921,
presidente Epitácio Pessoa proíbe que a seleção brasileira tenha pretos no seu elenco. Então, a seleção brasileira vai disputar um torneio internacional, se não me engano, no Sul-Americano no Uruguai? O Sul-Americano na Argentina, se não me falha a memória. Na Argentina. E ele proíbe que a seleção brasileira tenha jogadores pretos, porque a ideia, naquele contexto social, inclusive do Rio de Janeiro, na época capital, né, do país, era que o Rio de Janeiro servisse como um espelho do que era a Europa. Então, existia já essa ideia do embranquecimento da população, que a gente vai falar mais adiante, mas só para abrir esse parêntese, que o contexto social da época era esse, a proibição de jogadores pretos na seleção brasileira. E essa questão, muito bem levantada por você, ela começa em 20, na disputa do Campeonato Sul-Americano de Seleções, que é a Copa América. Hoje as pessoas vão conhecer como Copa América, que foi disputado no Chile. Logo após essa competição, a equipe da seleção brasileira vai disputar um amistoso na Argentina. E um chargista uruguaio, Los Macaquitos, né? Los Momos, Los Macaquitos, faz uma charge racista, só que aí é o racismo que atinge a elite. Porque nós estamos falando de uma seleção brasileira formada por membros de um estrato social médio-alto. E ali ele reproduz uma elite brasileira de forma depreciativa como macacos. Isso causa uma revolta muito grande. E, enfim, em 21, há o debate se a seleção deveria ou não levar jogadores negros para a próxima Copa América, o Campeonato Sul-Americano. E isso vai até a presidência da República e o presidente opta por mandar uma equipe branca. E aí a gente está falando de um contexto das teorias raciais, enfim, do embranquecimento. E a gente vê que uma equipe carioca, de 6 a 22, sempre branca. Como se fosse ali uma raça superior às demais. É sempre bom a gente, quando fala de 21, esse conflito vem lá de 20, em que a elite não aceita ser comparada ao negro brasileiro, não só ali ao negro brasileiro, mas a macaco. Não é o negro brasileiro, ela não aceita sofrer racismo. Ela pode ser racista, mas ela não aceita sofrer o racismo. Na visão daquele chargista uruguaio, todo brasileiro, independentemente da elite, do extrato social, é macaco. E ela não aceita. É como o europeu vê a gente, né? Exatamente, Tereza. Exatamente. E aí causa essa revolta que vem lá de cima, chega até a presidência, enfim. E o Vasco está naquele contexto, e aí você ainda tem um antilusitanismo, que hoje é muito dissolvido em piada de português e tudo mais, mas o antilusitanismo, na Primeira República, matava. Pessoas eram mortas, pessoas eram ofendidas, pessoas sofriam preconceito por serem portugueses, especialmente os de baixa condição social, né? Que é o extrato que mais sofre quando a gente está falando de xenofobia. E o Vasco, junto com seus jogadores, sempre frisando, juntos. Ali é um diálogo. Eles são sócios do Vasco. O Vasco vai atrás desses jogadores, e esses jogadores no Vasco vão ter a estrutura de um grande clube. Então, juntos, eles enfrentam, ao mesmo tempo, uma sociedade racista, com preconceito social e antilusitana. Eu acho que é importante dizer também, esse racismo se dá também de uma forma velada nisso, né? Primeiro, ele não é explícito no sentido de serem jogadores negros. Depois se criam barreiras, né? O próprio Valmer já falou a questão de ser alfabetizado, né? Depois essa questão da luta pelo não profissionalismo do futebol. A questão né? do voto também passou muito por isso, né, historicamente. Isso, exatamente. Então, se a gente pensar a Primeira República, quem podia votar? Só quem fosse alfabetizado. Só que você tinha uma grande parcela da população que tinha sido liberta um ano antes de nos tornarmos república, né? Em 88, a abolição, 89, vida república no Brasil. Então, é velado, não se fala em racismo propriamente, mas é racismo. E aí se cria exames, né? Os jogadores, primeiro, inicialmente, teriam que assinar os seus nomes numa súmula, né? Então, tinham que saber escrever, ler e escrever. Depois se criam outras perguntas para pegar esses jogadores que não sabiam ler. E depois a questão do profissionalismo, né? Você não podia trabalhar, ou trabalhar em determinadas... Você tinha que ser obrigado, na verdade, você não podia viver do futebol, né? Você tinha que trabalhar, né?
e dependia do trabalho. Então, começam a verificar isso também. Ah, fulano trabalha aí. E esses jogadores do Vasco, a sua grande maioria eram empregados em casas de comércio de portugueses, né? Enfim, e ia lá se verificar se os jogadores estavam lá. Então, isso é muito interessante. Como o racismo, se a gente trazendo para o dia de hoje, ele também se apresenta de formas distintas, né? Onde as pessoas não falam que são racistas, mas apertam a bolsa quando vê um menino pobre, quando vê, enfim, uma criança periférica, enfim, quando trata, né, determinadas regiões do nosso país, enfim. E não se diz que ser racismo, né? Na época também é a mesma coisa. Não se trata, não se fala que é racismo, mas é racismo, né? Historicamente, qual foi a importância desse ato do Vasco? Vou até mostrar aqui, estou aqui com a réplica da resposta histórica de 1924, não sei se vai dar para ver legal aí, ó. Mas está aqui, tem um projeto de ser colocado à disposição a visualização, né? Sim, já tem uma réplica lá hoje. Mas, historicamente, qual foi a importância desse ato do Vasco, dessa carta, onde o Vasco abre mão de disputar a competição dentro do que o clube acreditava? E é importante ressaltar também que esses jogadores eram jogadores valorosos. Era importante para o Vasco ter esses jogadores, e aí é muito do que eu sempre falo, da gente dar o protagonismo ao preto. Porque aqueles jogadores, naquele momento, eles eram campeões e eles eram protagonistas do futebol do Rio de Janeiro. Historicamente, qual foi a importância desse movimento do Vasco para a inserção, de fato, dos jogadores pretos no futebol brasileiro a partir daquele momento? Então, só voltando aqui, pegando o gancho do professor Júnior, as pessoas vão se esquecendo, né? E aí o historiador vai lá relembrar. Em 1907, Tereza, a Liga Metropolitana, ela proibiu taxativamente pessoas de cor, negros, de jogarem futebol nela. Não poderiam ser inscritos, em 1907. Depois disso, começaram a utilizar os estatutos para poder criar ali um instrumento de controle dessa entrada de jogadores que não teriam condições morais de praticar o futebol lá. Então, bem como o professor Júnior falou, da questão do letramento, a partir de 1917, o Estatuto passa a focar mais na questão do analfabetismo. O que o Vasco faz? Existia o cargo de bibliotecário no clube. Então, um bibliotecário já conhecido, assim, da parte histórica, né? Custódio Moura. Ele que vai ajudar esses jogadores que o Vasco busca, que são semi-analfabetos, analfabetos, a ler e a escrever. Porque a gente está falando de uma população brasileira, majoritariamente iletrada, analfabeta, especialmente na população negra. Então, se 70% a 80% da população brasileira em 1920, 1923, 1924 era analfabeta, dentro desse contingente, com certeza a maior parte de negros. E esses jogadores que o Vasco busca, eles chegam no clube sem letramento, e ele precisava escrever ali a opção pelo Vasco, ele precisava optar, estou saindo do clube, eu, fulano de tal, nascido em tal ano, preciso opto por sair do Bangu para ir para o Vasco, algo nesse sentido. Isso na frente de um presidente da Liga, na frente de um membro da comissão de sindicância. Constrangedor, né? Constrangimento. E mesmo ali com as aulas, você coloca aquele atleta numa situação de vulnerabilidade, constrangedora mesmo, num maior alto sentido, assim, que a gente possa pensar. Numa sala com uma pessoa ali, o seu inquisidor, né? E tendo que escrever. E mesmo assim o Vasco consegue seus jogadores passar. Muita luta. Em 24, vamos voltar. O Vasco conquista 23. O que os outros clubes co-irmãos fazem? Os grandes clubes, os clubes mais ricos. Tentam mudar a estrutura da Liga Metropolitana, não conseguem, rompem e criam a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA. E começam os trabalhos, e em um momento o Vasco participa. Estamos falando do atual campeão carioca, atual campeão da cidade, o clube que tinha a maior torcida, o Vasco naquela época era o clube que tinha a maior torcida, os melhores jogadores, era o atual campeão. Ele não participa da estruturação da AMEA. Vai receber um convite para solicitar a sua inscrição na AMEA, né, a filiação,
Então, ele sai da Liga Metropolitana e solicita. Ali estão os grandes clubes, né? O Vasco, esportivamente falando, ele precisa estar contra os grandes para poder crescer. E, tudo bem, é aceita a inscrição, unânime a inscrição do Vasco, a filiação do Vasco, desde que ele exclua 12 jogadores. 7 da equipe principal, 5 do segundo quadro. Aí temos um problema. E o Vasco diz não. Esse não ao racismo, como a gente está falando, ao preconceito social e ao antilusitanismo, é materializado na resposta histórica, ofício 261, de 7 de abril de 1924. Foi redigido e assinado por José Augusto Prestes. Quem puder, pode ir na internet procurar saber quem foi esse homem, né? Esse grande vascaíno, um republicano, um democrata. E o Vasco volta para a Liga Metropolitana com todos os seus jogadores. Aí, voltando à tua pergunta, o que isso influencia? O Vasco, que se foi se tornando um grande no futebol, graças aos seus jogadores, graças àqueles homens, ele vai tendo um status que força com que os outros clubes o aceitem. Em 1925, eles vão convidar o Vasco novamente. Por quê? Se arrependeram? Não. O Vasco estava dinheiro. O Vasco lotava os estádios. Eles queriam a torcida, né? Esse protagonismo que eu falei agora há pouco, que muito do Vasco ser a maior torcida naquele momento, é porque era o clube que mais se aproximava das camadas populares, né? Além de ter, estamos falando de um Rio de Janeiro que de 1890 a 1920, se comparado com Portugal continental, só perdia em número de portugueses para Lisboa e Porto. Então, estamos falando de inúmeros imigrantes, a sua maioria de baixa condição social, que tentam a vida aqui no Brasil. Tem os que enriqueceram? Sim, mas a maioria não enriqueceu. Veio aqui lutar porque passava fome lá, passava dificuldade no norte de Portugal. Veio para cá tentar uma vida melhor. Juntando com os brasileiros que se viam representados naquele time, um negro protagonista, campeão, como o Nelson da Conceição, que saiu, era taxista, chofer de praça, no Engenho de Dentro, veio para o Vasco, disputou ali na Liga contra os grandes e foi campeão, foi para a seleção brasileira. Então, a gente está falando e focando sempre do Vasco, onde o negro vai ser protagonista e não mais um, não para compor equipe, não para perder para os grandes, não, para ganhar. Esse é o Vasco com seus jogadores. Então, ele vai pressionando, e aí a gente vai entrar num contexto mais para frente, da entrada do profissionalismo no futebol, né, que aí sim, na era do profissionalismo, onde você vê os jogadores das camadas populares entrando nos outros grandes clubes, porque não são sócios, são funcionários do Vasco, são funcionários dos outros clubes. No Vasco, quando o Vasco busca esses jogadores, eles são sócios, eles participam da vida associativa. Como eu falei antes ali com a Tereza, nos bastidores, o Bolão, Claudionor Correia, negro, alto, forte, vai ser grande benemérito do Vasco. Vai ser diretor de desportos terrestres, vai decidir ali o futebol do Vasco. Qual outro grande clube do Rio de Janeiro tem isso? Mostrem. Qual outro grande clube tem? Vários desses jogadores, todos se tornaram depois sócio-campeão. Se não me falha a memória agora, o Pascoal também se tornou. O Pascoal que assinava Silva, porque não conseguia escrever o sobrenome italiano Sinelli, Pascoal Sinelli, vai se tornar também funcionário do Vasco, depois se torna benemérito. Se não me falha a memória, chegou a grande benemérito também. Outros que se tornaram conselheiros, como o Cláudio Destre, enfim. Então, o Vasco, qual é o diferencial do Vasco? Foi o primeiro a ter negros jogando futebol no Rio de Janeiro? Não. Foi o segundo? Não. Terceiro? Não sei qual a posição. Primeiro a ser campeão com os jogadores das camadas populares, dando protagonismo para o negro e para o branco de baixa condição social. O Vasco. Poderia ter sido outro? Poderia, mas foi o Vasco. Nenhum outro. Foi o Vasco. Essa discussão, até perguntar para a Tereza como é que ela enxerga isso, porque é algo que a gente sempre ouve falar muito, né? Existe uma grande busca para saber quem foi o grande pioneiro, o primeiro a ter um primeiro negro, fala-se muito Bangu, Ponte Preta, a questão, quando na verdade, assim, na minha opinião, essa busca por esse pioneirismo, de fato, é o que pouco importa. Na verdade, é exatamente de maneira afirmativa as ações que estão sendo levadas, né, Tereza?
para que você não só... Porque não adianta você ter tido o primeiro se você não tiver o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto por diante, né? E tem uma coisa também, boa tarde, gente, que existe uma grande preocupação, né, com outros grandes clubes do Rio de Janeiro, principalmente, com relação ao Vasco, que é tentar baixar a nossa autoestima. E isso, para mim, é uma atitude das mais antigas racistas. É tentar diminuir as conquistas do Vasco. Então, várias vezes eu encontro, às vezes, homens, enfim, que já acham que entendem tudo de futebol, mulher não pode gostar de futebol, mulher só gosta de futebol por causa de... E aí eles vêm com essa brincadeira comigo. Ah, esse papinho aí que você fica falando porque o Vasco... Porque, para mim, pouco importa quem começou. Assim como todo mundo pode dizer que não é racista. O mais importante do que você não ser racista é você ser antirracista. E esse conceito nasceu com o Vasco. Porque você negar participar de uma competição, de uma liga, aonde está... É evidente a cláusula de que, para participar, você não pode usar do seu plantel negro, e o Vasco diz que, então, assim, eu não vou participar. Isso é uma atitude antirracista muito forte. E essa fala, né, que a gente fala, atribui muito a Angela Davis, é uma fala que a gente tem repetido muito, somente nas últimas décadas. Meu amor, o Vasco fez isso na década de 20, aonde deveria ser muito mais difícil ser antirracista. E vamos lembrar... Sem dúvida, né? O contexto, né, da Primeira República, ele já era um contexto racista, né? Enfim, a ideia, o que o Valmer estava falando, né? A política era de branqueamento. A ideia era, o Brasil seria um país envolvido se branqueasse a sua população, né? Então, por exemplo, até a abertura para imigrantes, os imigrantes preferidos, né, para virem para o Brasil, eram imigrantes brancos, católicos. Ganhavam terras, então, inclusive. Exatamente. Então, nesse contexto, você afirmar, você lutar por negros, né, e pobres, então, sem dúvida, isso foi de suma importância, mas é isso que a gente reforça essa ideia também. A gente também ficar buscando quem teve o primeiro jogador negro, isso de nada contribui, porque, na verdade, a luta antirracista, ela continua, né? Eu acho que a luta em combater o racismo continua. O racismo está aí, né? Ele existe, ele está presente. E cada vez mais ferino, né? Exatamente. Então, a gente ficar querendo defender a ideia de que eu tive o primeiro jogador negro, e isso me faz um clube antirracista, isso não contribui, de fato, para a gente combater o racismo. Eu acho que a atitude... A gente está fazendo aqui hoje, conversando sobre isso, batendo um papo sobre isso muito edifica, né? A gente parar para pensar na nossa importância nesse sentido e na importância de dar continuidade a essa tarefa, que deveria ser de todo brasileiro, né? Porque é uma mazela que fere a nossa sociedade contemporânea. Sim. E sabe o que isso parece? Quando fala assim, não, outros times tinham jogadores negros. Parece aquele cara que fala assim, não, eu não sou racista, eu tenho vários amigos negros. Exatamente. Eu tenho um amigo negro. O mesmo discurso, só vai trocando as palavras. Eu não posso entrar em certos detalhes, senão eu acabo ferindo suscetibilidade de clubes co-irmãos. Mas porque, assim, temos os clubes fundadores da MEA, né? Isso é de fácil acesso, enfim. E a resposta histórica do Vasco, ela recebeu uma resposta, pouca gente fala. Quando o José Augusto Prestes emite o ofício, né? Depois, Aquele clube que um nasceu do outro, não sei nem quem veio. Na verdade, era o presidente, era o Arnaldo Guilherme, né, da comissão organizadora, que era o presidente ali de honra do Fluminense. Então, ele vai responder o José Augusto Prestes, o Vasco. E num dos trechos dessa réplica à resposta do Vasco, está ali, gostaríamos que no futuro, né, o Vasco tivesse equipes genuinamente portuguesas, porque só o Vasco poderia dar demonstrações da qualidade dessa nobre raça secular. Qual era a ideia, Pedro, Tereza, Júnior? Que o Vasco, o clube mais brasileiro ali do Rio de Janeiro, se constituísse de equipes brancas, portuguesas, para jogar contra equipes brancas, brasileiras dos outros grandes clubes, e ali dentro de um ambiente racista, racialista, qual raça era superior. E isso, talvez para quem esteja acompanhando a gente, talvez pareça algo muito impensável, mas se você buscar aí na internet, você vai ver que existia um projeto, e era chamado, tinha nome, um projeto de eugenia
da elite brasileira, e essas pessoas, várias delas, têm em seus nomes dados nomes de ruas, não só no Rio de Janeiro, mas pelo Brasil afora, com grandes homenagens, e você tem textos. Se você procurar direitinho, Eugenia, Brasil, início do século, você tem textos escritos. Existia um jornal, um folhetim, se eu não me engano, era alguma coisa Eugenia, enfim, onde eles escreviam textos, a elite brasileira, médicos, escritores, poetas, escreviam textos onde tentavam transformar aquilo como se tivesse algum conceito científico válido que fizesse crer que, de fato, as pessoas brancas elas seriam a excelência e a evolução da espécie humana. Então, assim, a gente pensa isso hoje, em 2023, como algo impensável, mas isso existiu de fato, e tem documentos históricos que provam que isso aconteceu, e era nesse exercício aí de 1922, 1923. E a gente coloca, às vezes, essas palavras e esses pensamentos todos na boca do Hitler, né? Porque o Hitler parece que foi uma pessoa que viveu sozinha. Não tinha ninguém acompanhando ele, não tinha ninguém apoiando. Então, eu ouvindo você falar isso para mim, isso é uma atitude nazista. Mas aqui no Brasil... E tem uma coisa curiosa, que é o seguinte, o Vasco, ao mesmo tempo em que as pessoas ficam tentando desmerecer o Vasco com essa história do pioneirismo na luta antirracista, e eu ouço isso de muita gente em tom de brincadeira, e a gente sabe que é na brincadeira que você tenta colocar as suas verdades, né, de alguma forma, eu fico vendo assim, o momento de agora do Vasco, eu estou esquecendo os resultados em campo, tá? Resultado em campo é a parte, até porque para o vascaíno são duas coisas completamente distintas. Uma coisa é vir a São Januário, outra coisa é o que o time faz em campo. Ou pelo menos nos últimos jogos. Mas, assim, esse momento em que o Vasco está vivendo, eu tenho percebido que os grandes times, né, que a gente não quer citar o nome, eu não tenho nenhum problema com isso, mas, assim, um time nasceu do outro, a gente não sabe... Tostines vende mais porque é fresquinho, não sei. Um nasceu do outro, eles brigam entre si, eles não gostam deles mesmos. Mas, enfim, eu sinto, assim, né, nas minhas amizades e tal, um certo ciúme com essa coisa do amor próprio do torcedor. O Vasco é um time popular, é um time de suburbano, é um time que está dentro de um bairro do lado de uma comunidade, que é a Barreira do Vasco, mas é um time suburbano, da Zona Norte, e é um time popular. Então, assim, isso incomoda muito a quem quer vestir essa camisa, não, de que o meu time é o time do povo. Gente, ninguém está entendendo nada quando vê um vídeo do Vasco, o pré-jogo do Vasco. E eu estou só falando isso porque, quando eu venho para o jogo do Vasco, é claro que o importante é a gente assistir o jogo, mas o que acontece antes do jogo do Vasco é um montão de gente preta, favelada, que está ali feliz com a sua camisa do Vasco, bebendo sua cerveja, cantando seu pagode, comprando sua camisa... Sabe? A gente não sabe nem que grau de dificuldade que essas pessoas têm, mas elas estão ali tentando mostrar um amor próprio. E isso, quando eu vejo o vascaíno de cabeça erguida, falando do seu time, vestindo sua camisa, vindo aqui cantar o seu pagodinho antes do jogo, isso é muito de cultura preta, sabe? Independente da quantidade de pessoas ou não. Eu acho que isso é uma coisa que isso me emociona profundamente, assim. Eu acho, Tereza, que é uma experiência social, né? Enfim, você vir aqui, tomar sua cerveja aqui na Barreira, comemorar com seus amigos antes do jogo, você se encontrar, né? Você encontra aqueles seus amigos que você sempre encontra no jogo. Enfim, é uma experiência, assim, sabe, que até quem não é vascaíno, de verdade, eu já tive a oportunidade de trazer alguns amigos em São Januário, que não são vascaínos, que, me leva lá para conhecer São Januário. E aí, depois eu perguntei, como foi a experiência? Que eu acho que de fato, é uma experiência, né? Você experimenta, porque você vem para uma comunidade, você
Você está aqui, né, o São Januário está encravado aqui na Barreira do Vasco. Isso é muito interessante. Como a comunidade vive do São Januário, o São Januário também vive da comunidade, né? Eles se retroalimentam assim. Então, isso é muito legal. E quando você experimenta vir ao jogo aqui em São Januário, você de fato faz a experiência disso, né? E você não se sente inseguro, nada disso, muito pelo contrário, se sente feliz, é uma festa, né? E aí muitas pessoas quebram alguns rótulos, alguns preconceitos que estão alicerçados. E eu acho que isso às vezes se expressa, né, em quem não conhece a história do Vasco, em quem nunca pisou em São Januário. Talvez, eu acho que vir aqui, fazer essa experiência, faz você entender o que é estar em São Januário, o que é ser vascaíno, o que representa essa história desse clube que a gente carrega, né? Querendo ou não, cada um de nós que torce pelo Vasco acaba carregando essa história dentro, né? E isso é muito bonito, isso também me emociona muito. Agora, a Tereza levantou uma questão em relação aos outros clubes, e acho que é um ponto interessante da gente tocar, da gente debater, porque assim, eu percebo muito que as ações, não só em relação à questão racial, mas a questão da causa LGBTQIA+, a questão da causa feminista, eu percebo que existem muitas ações, mas ações pontuais e ações individuais de clubes. Então, a gente está falando aqui das ações que o Vasco fez ao longo da sua história, a gente vai procurar outros clubes que fazem, principalmente agora nos últimos anos, onde todas essas questões têm sido debatidas de maneiras mais abertas. Mas, assim, eu sinto falta de ações de maneira unitárias. Porque quando a gente está falando de futebol, a gente está falando do esporte mais popular do planeta. Do Brasil, então, nem se fala. Então, se a gente for parar para pensar, a mensagem que seria em potencial, que clubes do tamanho de Vasco, de Flamengo, de Fluminense, Botafogo, a gente está falando aqui do contexto do Rio de Janeiro, mas levando para um Corinthians, para um Palmeiras, para um São Paulo. Imagina todos esses clubes com a capacidade que tem de mover suas massas, suas torcidas, levando essa mensagem, mas de maneira unitária. Isso, obviamente, tendo que ser capitaneado pela CBF, que é a nossa Confederação Brasileira de Futebol, e eu não percebo um movimento unitário dos clubes, de maneira afirmativa, mas fazendo algo de maneira unida. Eu percebo sempre muitas ações acontecendo de maneiras pontuais, normalmente próximo a datas, relevantes, mas não de maneira unitária e de maneira conjunta, né? Não sei se vocês têm essa mesma percepção. Exata. Desculpa. Tereza? Não, você foi genial falando isso, porque o Brasil ele tem uma... eu não sei o que faz mais mal, né? Se é o racismo assumido ou se é o velado. Eu tenho uma teoria de que o velado causa um mal maior, porque quando você é assumidamente racista, você é reconhecido e você é combatido. Quando você diz que o que você faz não tem um pensamento racista por trás, não existe como combater o que você está fazendo. O Vasco, quando ele lança aquela camisa com as cores da bandeira LGBTQIA+, quando o Germancano vai e levanta aquela bandeira, ele não é só o Germancano, sabe? Ele tá entrando para a história do futebol, que é um dos esportes mais homofóbicos, mais machistas. O desprendimento desse jogador, a atitude dele, eu não sei se aquilo ali foi combinado, acredito que não tenha sido. Foi uma atitude espontânea. O Vasco, quando ele quando ele incentiva a vinda de mulheres para o estádio. Gente, assim, eu frequento Maracanã desde os anos 80. E eu comecei a frequentar os jogos do Vasco, eu era uma pirralha. E a minha torcida já era uma torcida de mulheres e crianças, que eram pequenos vascaínos. Então, não é uma atitude marqueteira agora. O que eu vejo é que o Vasco... ele tá crescendo racialmente, sabe? A cultura racial do Vasco, ela está evoluindo como a conversa tem que evoluir no Brasil. Então, o Vasco está trazendo para dentro de si, como ele é um clube plural, e ele já tem essa coisa do pioneirismo, que eu acho que já está na espinha dorsal do clube, é muito natural tentar trazer isso para perto, sabe? Então, eu vejo
amigos meus héteros usando a camisa com as cores LGBTQIA+, e não se sentem menos homens, menos héteros por causa disso, sabe? Eu vejo as pessoas usando, por exemplo, eu tenho amigos que me pedem, né, como eu venho 1 de São Januário, poxa, pega lá aquela camisa para mim, eu fui na loja tal, não achei. Eu acho isso incrível. É isso aí. Eu tive a oportunidade, né, de, inclusive, dessas ações, assim, falar para os jogadores, profissional, base, que eu acho que é uma preocupação do Vasco, né, enquanto clube também, dar prosseguimento que o atleta possa perceber do clube que ele faz parte, da história desse clube, enfim, para que exatamente quando essas ações aconteçam, entender que essa é a nossa identidade, se identificar com isso. Então, tive vontade de fazer palestras para os jogadores, enfim, de vez em quando a gente faz isso, mas eu acho, Pedro, que a sua pergunta é muito pertinente no sentido de que essas ações também possam acontecer de forma coletiva entre os clubes, né? Acho que isso é muito importante. O ano passado, a CBF organizou um seminário, né, sobre racismo, e foi muito interessante, onde se discute, na verdade, punições exemplares, né? Que aconteça, então, punições que, de fato, possam fazer com que os clubes, porque a gente vê que os casos de racismo têm aumentado, né? O observatório que mapeia esses casos de racismo, que faz um trabalho excelente, aproveito para mandar um abraço para Marcelo Carvalho do Observatório, que já esteve com a gente aqui, inclusive, vem observando que esses casos de racismo, infelizmente, vêm aumentando, né? Então, é necessário que os clubes possam fazer, de fato, uma ação efetiva, coletiva, né, com penas exemplares, com perda de pontos, né, porque não basta só pagar uma multa. E está lá, no Código Desportivo, né, 243G está lá, o artigo é punível, é passível de penalidade, de perda de ponto, enfim, de perda de mandato de campo. Então, é importante que essas coisas, de fato, aconteçam e que tenha uma ação coletiva dos clubes para que essa realidade se torne, seja quando um torcedor seja racista, seja quando um jogador, alguém da comissão técnica ou da equipe, da staff do clube, enfim, qualquer critério, né, que isso possa ser punido de verdade. E é importante você lembrar essa questão do seminário que aconteceu na CBF, porque eu estava presente lá junto com o Marcelo Carvalho, e posso trazer aqui, e aí a informação, essa questão da punição trazida, que na verdade é uma sugestão de punição, porque ainda está sendo discutida, não foi aceita muito bem pelos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai entrar numa outra questão, que é a ausência de pessoas pretas nos cargos de comando, os cargos de chefia. A gente está falando aqui da estrutura do futebol, mas a gente pode permear isso para a estrutura do Brasil, como país das grandes... de tudo. A ausência de pessoas pretas em cargos de comando. Estrutural, né, Pedro? Que o nosso Silvio Almeida tão bem fala. Tão bem fala. E aí, pegando no gancho de vocês, né? A luta antirracista é para todos, mas poucos se apresentam até hoje. Se a gente for botar para clube, nesse seminário aí, geralmente quando sai essa tentativa, as tentativas de uma punição mais rigorosa contra as práticas de racismo, é o Vasco e mais um a favor. É o Vasco que é a favor de uma punição mais rigorosa e mais um clube. Da última vez acho que foi o Bahia, que ficou ali ao lado do Vasco. É importante ressaltar que o Bahia também faz um trabalho muito importante. Bastante legal. Olha, né? E os outros? Tanto da questão contra a homofobia, quanto a questão racial, o Bahia faz um trabalho importantíssimo também. E os outros? Sabe, é muito complicado, porque na hora de se posicionar, eu só vejo Vasco e Bahia. Exato. Porque a luta antirracista é para todos, como a Tereza disse, mas poucos se apresentam. E lá na história do Vasco, lá no Centro de Memória, né, e quando eu tenho a oportunidade de falar, eu sempre friso o seguinte: a história do Vasco, ela não pode virar nostalgia. Os vascaínos de ontem fizeram a resposta histórica, fizeram a política de assimilação do Vasco, construíram São Januário, que, assim como a resposta histórica, materializa a luta do Vasco contra o racismo, preconceito social, antilusitanismo. E hoje? E o amanhã? A luta continua, vai ser até o título do material que a gente vai publicar no dia 7. 99 anos de resposta histórica, a luta contra o racismo continua. E outras lutas surgiram. E o Vasco, se ele quer se posicionar como um agente antirracista na contemporaneidade, contra a homofobia, contra a transfobia, contra o preconceito social, ele precisa estar na linha de frente, sempre, junto com seus torcedores. Tão importante quanto aquele marco do Cano foi o manifesto das torcidas, de todas as principais torcidas organizadas do Vasco,
de dizerem, não, olha só, a gente vai combater a homofobia, a transfobia, a gente não vai dar mais espaço na arquibancada para esse tipo de agressão. É difícil? Vai ser da noite para o dia? Não, mas precisa começar. Tem que ter um marco zero, precisa forçar. E o Vasco, a instituição, ela tem que ser esse agente de diálogo com a torcida. Alguns cânticos não dão mais. Nunca deram, na verdade. Mas a instituição, ela está internamente conversando com as torcidas organizadas, com os torcedores, enfim, alguns cânticos, mesmo que não tenha a intenção de ser racista, é racista. A nossa autoestima do vascaíno como torcedor, e ainda mais quando a gente começa a saber a história do time, porque eu sou vascaína antes de saber a história. Então, quando eu soube depois o que era o Vasco, quando eu conheci depois a resposta histórica, e aí alguém chegava e falava, não, porque São Januário foi construído para... Getúlio Vargas queria lançar a CLT, e aí construir... As pessoas começam a inventar um montão de coisa. Não, e aí, quando eu vi a importância, a luta antirracista do Vasco, gente, mas é um orgulho que não cabe no peito, assim. Eu fiquei tão feliz, porque a minha escolha foi uma escolha completamente romântica. Eu escolhi por causa de um futebol de botão. Meu irmão jogava botão em casa, e, por acaso, ele era vascaíno, aqueles botões de madrepérola lindos, né? Os botões eram Abel, o Abel na época era zagueiro do Vasco, Abel, era Orlando, Zanata, Roberto Dinamite, Marco Antônio. Pô, quando eu fui ouvir no rádio, era Vasco e Flamengo, 77, 76, não sei. Eu sei que o Vasco ganhou do Flamengo nos pênaltis. Aí eu comecei a ouvir Zanata, Marco Antônio, Dinamite, Abel. Eu falei, gente, Orlando, eu falei, gente, eu conheço esses nomes. E aí eu optei, mas a história depois, ela só me fez ficar mais, não sei, me sentir mais orgulhosa, assim. E tanto que, assim, é claro que a gente quer que o Vasco ganhe. Eu sou Vasco e sou Portela, 2 times que há muito tempo não ganham nada. É claro, a gente fala assim, a vitória não é importante. Eu sou Portela e Vasco até morrer, gente. Não importa o que vai acontecer. É claro que a gente quer a vitória, mas é muito bom chegar antes do jogo e ver as pessoas felizes sem nenhuma explicação. Não tem nenhuma explicação. Eu entendo exatamente o teu sentimento também, Tereza, porque eu também sou vascaíno também romanticamente, assim, desde criança, e depois fui entender a história do Vasco, eu pensei, não poderia ter outro time para torcer, né? E assim, o mais curioso, assim, eu sou historiador, enfim, professor de história, historiador. E aí agora decidi fazer o meu doutorado em Vasco. Falei assim, não tem como não falar de outra coisa, né? Eu gosto de futebol, juntar história e futebol, e vamos pesquisar, tendo como minha principal fonte esse documento que está aí, que é a resposta histórica, e falar sobre a questão da inclusão do negro no futebol. Não tem como não falar do Vasco da Gama quando você escolhe falar sobre um assunto como esse. É importante o relato de vocês, porque não foi o caso de vocês, mas a gente houve muitos vascaínos falando que acabaram simpatizando e se tornando vascaínos justamente por conhecer a história, né? Não foi o caso de vocês, mas o Vasco tem muitos torcedores que são levados ao clube pelo conhecimento dessa história. Aproveitando aqui, vou chamar agora uma fala de uma outra grande vascaína, mulher preta também, e aí eu posso falar como jornalista, uma grande referência para mim na profissão, tapete estendido aqui com a contribuição de Flávia Oliveira. E aí, vascaínos, aqui Flávia Oliveira, jornalista. 7 de abril é dia do jornalista, mas é dia também do aniversário de um momento histórico para o Vasco, para o futebol brasileiro e para a história do Brasil. São 99 anos neste 2023 da resposta histórica, um marco no enfrentamento ao racismo pelos clubes de futebol, por instituições relevantes da sociedade brasileira. O Vasco tem um pioneirismo, tem uma história de defesa da inclusão, de enfrentamento ao racismo, quando a gente nem falava, né, sobre ser antirracista, sobre o que significava isso. Esse clube, esse time
já se comportava de uma forma antirracista. O meu desejo, nesses 99 anos da resposta histórica, é que essa carta, a atitude contida naquela carta, ela possa se repetir e se prolongar até que o racismo não exista mais na sociedade brasileira. É absolutamente relevante que clubes esportivos, que times de futebol, que uma torcida inteira, que essa nação vascaína abrace a ideia e continue a plantar a semente que o nosso clube, que o nosso time um dia semeou. Viva o Vasco, viva os 99 anos da resposta histórica rumo aos 100. Oi, pode ir. Depois. Dando seguimento aqui, a gente está precisar. Dando seguimento aqui, a gente vai precisar. O papo está ótimo, excelente, mas a gente já vai caminhando para o final do nosso papo. E eu queria que vocês falassem um pouco como vocês enxergam hoje. A gente começou falando de um documento histórico feito em 1924. Vamos trazer agora para 2023. Como é que vocês enxergam esse momento, não só do esporte, mas eu acho que social, da nossa luta contra o racismo? Vou começar falando um pouco, converso muito com o Marcelo Carvalho, que você já citou, que faz um trabalho fundamental nessa luta antirracista, e a gente tem muito esse debate sobre, ele fala, né, do aumento do número de casos. E existe muito essa questão mas esse número do aumento de casos é porque estão havendo mais casos ou porque há uma conscientização maior das pessoas? E aí eu acho que é um fato mesmo para pesquisa, eu não tenho uma resposta exata. Mas eu tendo a acreditar que existe uma conscientização muito maior do ambiente em si, não só de quem está na arquibancada, mas também, e aí é fundamental, dos jogadores em campo, né? E a gente pode citar aqui vários exemplos. O que me veio à cabeça agora mais recente, Luan, volante jogador do São Paulo, que foi ofendido em rede social, chamado de macaco e tal. E hoje, com a rede social, a gente vê isso crescendo exponencialmente. E era algo que talvez anteriormente seria visto como faz parte do jogo, uma provocação. E não, e ele foi lá, pegou, fez um boletim de ocorrência e deu, não sei se teve segmento, mas transformou aquilo ali num processo. E eu acho que essa conscientização, você citou da questão da arquibancada, a gente viu, por exemplo, recentemente no Corinthians, que teve um caso com um jogador do Corinthians que acabou num jogo virtualmente xingando um outro jogador, se não me engano, a mãe dele e tal, mas também um crime racial, e os próprios torcedores do Corinthians pediram a saída desse jogador. Teve também o mesmo caso no Corinthians, se eu não me engano, o número 24, que não podia ser utilizado, de um jogador que chegou. A gente viu o Fausto Vera jogando com a camisa 24. Então, assim, a gente vê, eu percebo, né, que essa conscientização, a gente está falando aqui da questão racial, mas nos outros casos também, né, essa conscientização, eu acho que está fazendo, acho que dá pelo menos para a gente uma visão de que pode melhorar, uma esperança, né? Uma esperança de que pode melhorar. Eu acho que é um pouco esse caminho que a gente está fazendo. Eu também não acredito que os casos tenham aumentado. Eu acho que a gente está dando mais visibilidade. As pessoas estão tendo mais consciência do que é racismo e estão denunciando. Então, elas estão me sentindo mais seguras para fazer isso ainda. Embora eu acho que ainda tem um momento ainda de alguns casos que as pessoas ficam com receio de ficarem marcadas, né? A gente vê, por exemplo, né, o que aconteceu com a Aranha, que talvez seja o caso mais emblemático, o primeiro grande caso famoso, enfim, do goleiro da Aranha, que marcou a sua carreira, né? Enfim, e que hoje, obviamente, ele fez desse limão uma limonada, mas é um caminho árduo, né? Então, acho que cada vez mais a gente precisa realmente denunciar, dizer, falar, não aceitar, não tolerar, isso tem que constar. E os clubes precisam fazer, de fato, o seu dever de casa, nesse sentido. Aconteceu, a gente precisa correr atrás do quê? A justiça desportiva, né? Criminal, enfim. A gente não dá para a gente não falar mais. Eu acho que silenciar, eu acho que é pior. Então, a gente precisa realmente dar voz, dizer, falar,
né, para que a gente possa combater essa mazela que está presente. E outra coisa, a gente observar essas realidades no mundo presente, não só no futebol, como você falou, mas dentro do âmbito de futebol. O pós-carreira dos jogadores negros, né? Quantos técnicos negros nós temos? A gente ainda não teve um técnico negro da seleção brasileira, né? Até hoje, um país formado majoritariamente por negros. Então, quem são os presidentes negros de clubes de futebol, por exemplo? Em outra instância, a gente pegar os magistrados do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, certamente teremos pouquíssimos negros, né? De qualquer estado brasileiro, num país formado majoritariamente por negros. Então, eu acho que é algo que a gente tem que se escandalizar. Eu acho que não dá para você entrar num ambiente e perceber que não tem nenhuma pessoa negra ali e achar que isso é normal, que isso não é normal, né? Aquelas pessoas não estão ali não porque elas não quiseram. Então, se nega oportunidade e isso é racismo, né? Então, a gente precisa criar políticas, né, ações afirmativas que possam possibilitar que essas pessoas possam ocupar esses lugares, né, esses espaços de poder. E aí, sim, a gente vai estar combatendo o racismo de uma maneira bem mais contundente e mais completa, acredito eu. Importante isso. Isso é uma coisa que me incomoda muito, né? Eu sou artista, sou cantora, e eu faço esse exercício, que é um exercício doloroso, mas eu estou num lugar e, de repente, do nada, eu olho em volta e eu fico contando, eu falo... só tem eu de preta, tá bom. Aí, ou então, se tem alguém preto, está trabalhando. Às vezes, nem trabalhando. Aí eu nem fico. Porque, sabe, assim, tem lugares no Rio de Janeiro, não deveria, mas tem lugares que não dá, eu fico meio incomodada, assim. E é um exercício que uma vez que você faz, você vai fazer ele sempre. Agora, quanto a essa coisa de aumentaram os casos de racismo, não. O racismo no Brasil é um racismo velado, porque ele é covarde, ele não tem coragem de se assumir. Não existe uma Ku Klux Klan brasileira, não existe um grupo assumidamente racista. Existe, sim, ações racistas covardes, mas muito eficazes, e que fazem com que, através daquela ação ali, eles conseguem separar o preto do branco rapidinho, só não tem o nome. Agora, como mais pessoas pretas estão ocupando lugares de poder, aí o racista tem que fazer alguma coisa, porque ele fala, não, aí também, aí nesse lugar aí não, amigo. Porque as pessoas estão acostumadas a nos ver servis, dóceis, aquela pessoa preta que não reclama, que é muito educada, que é bem arrumada, é perfumada, mas ela também não causa nenhum tipo de desconforto. E o preto que causa desconforto, ele rapidamente tem um dedo apontado para ele. Mas eu tenho ficado muito feliz, assim como fico feliz de ver o Sport TV com um jornalista preto, falando de futebol. Assim, eu sou muito ratinha de programa esportivo, sabe, assim? E não é comum, não é comum. E é uma coisa que, assim, passa pela cabeça, inclusive, de pessoas brancas antirracistas. Gente, como assim não tem um técnico da seleção preto? Aí, outro dia, eu fui falar na Copa do Mundo, era da onde era, gente? Era da Etiópia? Um técnico preto na Copa do Mundo. Aí eu fui falar, e o cara, que diferença faz a cor do técnico? Eu falei, meu amigo, só tem um. Eu não posso falar que só tem um. Quer dizer, sabe assim? Mas eu acho que está mudando. Eu acho que esses lugares estão sendo ocupados. Eu acho que a gente tem que lutar, sim, por mais repórteres, jornalistas, qualquer pessoa ligada ao esporte, pretas, historiadores, professores, magistrados, diretores, presidentes de escola de samba, jurados de escola de samba também. A gente teve um problema há pouco tempo cruel demais, que só tinham 2 jurados pretos, sabe? E eu acho muito triste quando alguém chega e fala assim, às vezes é motivo de festa, né? Que fala assim, poxa, fulano é o primeiro preto a... Sabe? Ao mesmo tempo em que se comemora, dá uma dorzinha lá no fundo do coração, que fala, nossa, a gente está em 2023. E a gente Tem a fala do reflexão, samba, né? por exemplo, que é uma festa que representa o congraçamento da cultura preta, do Sim. samba que foi criado pelo preto. Sim. E o preto não é protagonista daquilo Não. que ele criou.
Não é e não tem o poder de escolha. Isso que você falou é muito importante. A gente precisa de dirigentes pretos, sabe? Porque aí, na hora que o seu clube for falar, não, a gente não vai entrar nessa luta antirracista, ele vai falar por quê? O Vasco, para se posicionar como agente, ele precisa fazer a sua parte. Ele faz, vamos fazer mais. Vamos estar na frente, ali na luta antirracista, contra o preconceito social, contra o ódio à mulher, né? Então, o Vasco precisa também fazer. E o clube está tentando, está indo. Fica só o meu apelo. Vamos fazer, dentro da nossa própria casa, mais negros no poder, mais mulheres pretas no poder, em cargos de decisão também. Fica aí excelente essa sua fala, até porque, obviamente, todo mundo que está vendo aqui pode perceber que você é um homem branco diante de 3 pessoas pretas falando sobre o assunto, e essa sua fala... Mas eu tive uma mãe negra, um avô negro. A minha mãe convivia até os 14, com meu avô um pouco mais. Até os 14 anos que eu convivi com a minha mãe, ela me deixou o ensinamento necessário para que eu pudesse me posicionar dentro de uma sociedade racista como a nossa. Como um homem branco, não tenho lugar de fala como negro. Nunca vou saber o que é sofrer o racismo, pelo menos não aqui no Brasil, né? Mas, como historiador, eu tenho meu lugar de fala. Eu preciso analisar, eu preciso me posicionar, e eu busco me posicionar sempre inspirado na minha mãe. Mulher preta, trabalhadora. E essa sua fala é muito importante, porque a gente sempre gosta de destacar que o protagonismo do movimento ele é preto, mas é fundamental a participação de aliados, como a sua fala agora, como você se posicionou agora, até porque a gente sempre fala, né, o racismo não é um problema do preto, é um racismo do branco, o racismo é um problema do branco. Então, pessoas conscientes, aliados conscientes, como você colocou na sua fala agora, é fundamental. E com essa fala absolutamente emocionada, que emocionou a todos nós, fica aqui o nosso papo, encerra por aqui. Queria agradecer demais a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado e aprendido tanto quanto eu aprendi aqui nesse papo. E a gente volta numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau. Valeu, pessoal.